Fala, Fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Acabou a primeira fase do Paulistão. Corinthians se classificou em primeiro. Jogou hoje contra o Guarani. 2-2. Poderia ter sido mais. O Corinthians poderia ter saído com a vitória. Mas assim, né? Jogou com o time reserva. Conseguiu 2-2. Romero fez 2 gols. Quarta-feira já tem o jogo da volta aí no meio de semana da Libertadores. O Corinthians é um jogo muito importante, o Corinthians precisa vencer. E no final de semana, Corinthians e Mirassol, rapaziada. É isso aí, semana de jogo decisivo. Então, vamos ver como é que foi o jogo do Corinthians contra o Guarani, o que a mídia tá falando sobre esse jogo. Bora lá. Para show de imagens, né? Passeando ali pelo escudo do Corinthians, que vai pegar o Mirassol nas quartas de final. Teve a melhor campanha na primeira fase, né? E com isso garante aí o mando de campo até uma potencial final do campeonato. Vamos aos gols, então, do Corinthians hoje. O Corinthians hoje ficou no empate na Neoquímica Arena com o Guarani, que foi aguerrido, que ainda tinha chance de classificação, né? Mas com a vitória do Red Bull Bragantino, não deu pro Guarani buscar essa vaga. Ángel Romero, sempre ele, hein? O artilheiro da Neoquímica Arena, aproveitou o cruzamento ali do Bidu, ó, e vai fazer 1-0 pro Corinthians. O Corinthians parecia ter o controle das ações e tal, mas o Guarani tava pra jogo, né? O Guarani tava querendo buscar esses pontos fora de casa. Nossa. Bilu, ó, ex-Corinthians, né? Ex-base do Corinthians. Base do Corinthians. Fazendo gol de empate aí pro Bugre. E o Corinthians, mesmo com esse empate, né? É o time de melhor campanha, Renato. Como é que você enxerga esse Corinthians da primeira fase, rumando agora para as quartas de final? Cara, boas apresentações. Eu acho que a comissão técnica, o Ramon, conseguiu achar boas saídas, assim. E assim, hoje o Corinthians tem um elenco muito bom, assim, com jogadores, 18, 19 jogadores com condições de ser titular. O próprio Ranieri ganha a posição do Martínez, o Martínez ganha a posição que era do Bidon. Enfim, é um Corinthians com muita briga. Eu acho que defensivamente os zagueiros vivem um momento ruim. André Ramalho teve um meio de semana... O Kaká bastante criticado hoje, sim, né? Até por esse lance aí do segundo gol, ó. Félix Torres, então assim, o Corinthians já esteve melhor, se a gente for pensar na temporada. Mas chega forte, tem um elenco muito bom. A questão do sistema, eu acho que o próprio Ramon Dias tem conseguido achar saídas para quando o adversário consegue utilizar essas bolas trocadas de lado, que o Corinthians precisa flutuar com 3 jogadores. Então assim, acho que chega forte, mas eu acho que já esteve melhor. Eu acho que você pegar o combo tem ajustes pra fazer, quando né? você pega o combo, o segundo tempo com o Santos, que é assim, é um negócio surreal. O Corinthians tem o jogo controlado e começa a largar o jogo. Aí agora o jogo contra o Universidade Central, né? Ali foi um negócio Aquilo foi um negócio constrangedor. E hoje o Guarani, uma coisa mexido também, uma reserva forte, enfim. Mas é uma montanha-russa de emoções aí pro torcedor do Corinthians. Um partido difícil, a gente já sabia que iba a ser um partido duro. Por ahí no supimos defender el 1-0 y con un error puntual ellos llegaron al empate, mas los de las 5 trocas era porque teníamos que cambiar un poco el aire del Chimi y acho que dio cierto. Pero bueno, son grandes jugadores, vos los tenés en el banco de esos tipos de jugadores y los quiere meter en cualquier momento. No podíamos, por el tema de que tenemos una final ahora en cuarta-feira y tenía que tener cierto minutaje, no nos podíamos pasar de los minutajes. Y eran los 30 minutos que a gente, 40, 30 minutos que a gente falava que iban a jogar, así que foi por isso. Então tá aí, ó, o grupo do Corinthians se classificou com 27 pontos. É bom lembrar a melhor campanha do Campeonato Paulista. E se o Corinthians for se classificando até a final, mesmo que o Corinthians passe sempre nos pênaltis, ninguém vai pegar. Porque é bom lembrar que no regulamento a pontuação continua, né? Continua contando lá e vai acumulando para definir mando de campo aí até as finais. Então ninguém pega. Mirassol 16, vai ser esse o confronto. Corinthians jogando em casa nas quartas de final. Botafogo, 11 pontos. Internacional de Limeira, 7 pontos. Esse é o grupo do Corinthians.
Eu acho que se o Corinthians, por exemplo, passar com 2 empates... Ele vai a 29. Vai a 29, São Bernardo e Palmeiras tem 23, pode passar no número de vitórias. Podem chegar a 29, é verdade. É claro, é muito improvável e tudo que mais. São Bernardo e só Palmeiras já matematicamente vão se... exatamente. já vai eliminar o outro. Um deles vai poderá. passar só um. Ou São Bernardo ou Palmeiras. Não vai passar nenhum deles assim. Não sei, Não vai. Tem uma matemática aí. Mas matematicamente é possível, tem razão. só isso. Eu não tinha feito a matemática do número de vitórias aqui. É verdade, Só é isso. verdade. Mas é bem apertado o negócio. No Mas caso do Palmeiras, tem uma matemática aí para levar em o consideração. Palmeiras tem 2 vitórias a menos, mas tem um saldo melhor. Isso. Se houvesse... Se o Corinthians empata os 2, o Palmeiras vence os 2, aí ele vai chegar no mesmo número de vitórias, mas pode O passar saldo do Corinthians é 7, do Palmeiras é 11. É isso. Com um saldo melhor, exatamente. Esse esforço que o Ramon falou do Paulista, ele foi feito anteriormente, né? Não propriamente no jogo de hoje. Era um time reserva, alternativo, que muitas vezes entrou. Em algumas delas deu sorte, como em Novo Horizonte. Outras teve competência, quando venceu a Ponte em Campinas. E o Corinthians fez a parte dele muito bem e está dividido porque o Corinthians deve uma resposta em relação à Libertadores, né? A maneira como o Corinthians empata na Venezuela foi muito ruim. Sim. Por isso, esses jogadores ouviram tudo e o Ramon até agradece como a torcida acompanha. Ele estava também se referindo à reação da torcida. Menos pelo resultado, 1-1 é plenamente possível que o Corinthians ganhe com uma boa diferença, mas pelo espírito da equipe, né? Aquela equipe que ainda não ganhou nada se portou como se já tivesse ganho tudo, inclusive a classificação. E aí fica a interrogação daqui para frente no Paulista. O Corinthians agora vai pegar uma sequência muito grande de jogos decisivos. Mas tem o adversário mais fácil, pelo que mostrou na primeira fase, dos 4 grandes no estadual, né? O Mirassol. É mais inconsistente. A pior defesa de todas, só tomou menos gols que a Água Santa, faz muitos gols, mas trocou técnico e tal. O Corinthians tem um ponto aí que sempre toma um golzinho, né? No caso, hoje ainda tomou 2. Mais, né? Contra a Portuguesa também 2, mas a gente está falando de time reserva, você fala né? do time do Mirassol que tomou, tudo bem que com outro técnico pode mudar, mas que tomou 21 gols. Sim. Né? Você olha a força do trio de frente corintiano, o jogo em Itaquera, todas as coisas que o Corinthians tem a seu favor. Lógico, futebol, pode empatar, pode ir para os pênaltis, pode até perder o jogo, mas é o mais favorito, não estou dizendo que vai classificar, mas é o mais favorito dos times grandes que chegaram a essa fase estadual. Então vamos ampliar isso aí. O professor estava falando aqui, vamos ampliar isso aí. Tá, contra o Mirassol ele é favorito. O Corinthians, pela campanha que tem, pelo futebol apresentado, pelos jogadores que tem, ele é... Tá, favorito para o título? Tem 2, tem 3... Mas se a gente tiver que escolher um, é o Corinthians? É o melhor futebol apresentado? Balanço da primeira fase? Balanço da primeira fase, é isso. Primeira fase não é por aí, né? Essa questão dos jogos, de mandar os jogos em Itaquera, pode ser muito importante diante de um São Paulo ou de um Palmeiras. Bastante. E Apesar que no confronto direto entre Palmeiras e Corinthians, com as duas novas já entre aspas, já tem mais de 10 anos, arenas, esse é um confronto bem equilibrado. O Corinthians costuma vir no Allianz e vencer. O Corinthians se dá melhor no Allianz do que no Morumbi. Mas, salvo engano, os últimos campeões estaduais foram sempre os times que tiveram as decisões em casa, até o final. São Paulo foi assim, sempre, Palmeiras foi assim nos últimos 3 anos. São Paulo no Morumbi, verdade. Então isso não quer dizer que vai fazer a diferença sempre, que até o final da existência da humanidade, quando o time quem ganhar vai ser primeiro, mas tem sido uma vantagem. Mas se você retroagir as duas, só para ficar em 2 eliminações frustrantes, vexames do Corinthians no Paulista, recentes, uma para o Ituano, que caiu nos pênaltis. Quem é que diria que ia perder? Para o Guarani, não teve também? Para o Guarani passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis, passou. E caiu contra o Audax. Foi isso. O Osasco Audax, que faz a final com o Santos, justamente porque o Corinthians perde nos pênaltis. A gente não pode esquecer que são 90 minutos para decidir. Um dia bom, uma noite boa para um lado, uma noite, ou no caso aí um dia, né? Sim. Vai ser só no esse foi o surgimento do Diniz no futebol, crescendo, né? Na carreira. O Corinthians tem uma coisa que os outros não têm. Vai ter que passar do Universidade Central e pode enfrentar um Barcelona de Guayaquil numa próxima fase de pré-Libertadores. A viagem é dura, né? Aí tem que priorizar, né? E um resultado ruim numa ida... Do esforço que a gente fez do Paulista e tal. Sim, um resultado ruim no jogo de ida faz o time priorizar a Libertadores. Olhar a Libertadores e o Campeonato Paulista, eu acho que não tem nem discussão. Tem nem que pensar. E aí eu acho que é um fator complicador. Se o Corinthians, ano passado, tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido até mais intenso na Sul-Americana. Poderia ter chegado à decisão da Sul-Americana, mas tinha uma prioridade.
fugir das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não conseguiu, e ainda tinha a Copa do Brasil, né? O Corinthians não tinha um elenco, talvez, para lidar em alto nível nessas competições. O elenco é o mesmo. Vamos repetir, né? Para mim é continuidade de 2024. Então, acho que o Corinthians é, sim, pela campanha, um dos favoritos, mas tem um elemento aí no meio do caminho que pode mudar um pouco a trajetória, que é uma pré-Libertadores. E se passa pelo Mirassol, são clássicos, né? São jogos difíceis de você convencer a opinião pública de poupar, de tirar o pé. Aí começa aquela história que jogo com o Palmeiras, jogo com o São Paulo, jogo com o Santos. É porque se passar, teoricamente, né? Vamos criar um cenário hipotético. Estou falando que isso vai acontecer, que os 4 grandes classifiquem. O estadual sempre tem Paulista sempre tem alguma coisinha diferente, mas vamos supor. E que os 4 se classifiquem ganhando. Deixa eu pensar que o Santos tem 18-13 saldos, 7 Santos. Pode pegar o Santos do Neymar. Seria um Corinthians e Santos e um Palmeiras e São Paulo. O São Paulo está engasgado. É barulho de todo jeito, qualquer que seja o clássico. Não é um jogo que você larga e tudo bem. Não pode largar contra ninguém dos 3. Não pode. E se chegar à final do Paulista, é uma sequência, você tem uma sequência aí de quantos jogos todos decisivos? Todos valendo tudo. Sim. 5 jogos decisivos. Agora não uma enfiada de 5 jogos decisivos. Não tem mais nenhum jogo que dá para... Quartas, Libertadores, mais. Porque você vai ter quarta, Libertadores, quartas de final, Libertadores, semifinal. Isso. Né? Você tem 2 jogos de Libertadores depois também. 2 jogos de decisão do título, dá 7. Exatamente. É muita coisa. Uma enfiada de 7 jogos sem respiro. Que não dá para negociar. O Santos é curioso, porque a gente fala da fase de classificação do estadual. Se você for pegar de onde partiu e como está hoje, não estou falando que é o melhor time, mas é o que mais... Bom, rapaziada, é isso aí. Vocês viram aí, Corinthians classificado. Vai ter sequência de jogos difíceis, cara. Isso aí vai complicar a vida do Corinthians, né? Querendo ou não, ali vai ter desgaste físico, vai ter viagem. O Corinthians vai ter que ir pro Equador se classificar na quarta-feira contra o time venezuelano. Vai ter que ir pro Equador, provavelmente encarar o Barcelona. E tudo isso no intervalo de mata-mata do Paulista, né? Então é uma coisa complicada, né? O jogo de quarta-feira podia ser um jogo de time reserva se o Corinthians tivesse feito o papel dele lá na Venezuela, então pode ser que faça falta esse descanso aí para os jogadores chegarem fresco, né, nas quartas de final do Paulista ali contra o Mirassol. Mas assim, o elenco do Corinthians é bom, né, é recheado, dá para disputar as 2 frentes ali, dá para conseguir a vaga na fase de grupo da Libertadores e dá para chegar pelo menos até a final do Paulista. Isso eu tenho certeza que o Corinthians vai chegar forte nas 2 competições. Mas assim, não pode, é igual o Ramon Dias falou, não pode dar o mole que deu contra o time venezuelano, cara. Um time semi-profissional, fraquíssimo, e o Corinthians deu o mole, empatou e agora vai ter que jogar aqui em São Paulo com o time titular, porque não pode se dar o luxo de poupar jogador. Tem que jogar sério e tem que ganhar. Bom, é isso, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam aí do mata-mata do Paulista, né? Já se formou ali os confrontos. Quero saber o que vocês acham, quem vai passar e qual que é a provável final do Campeonato Paulista. É isso, quarta-feira, Corinthians e o time venezuelano, né? A UCV ali. Vamos ver o que vai dar. Provavelmente o Corinthians vem com tudo, vem pra golear. E é isso, rapaziada. Valeu, fiel. Falou, é nóis.